Minhas irmãs e meus irmãos, o Sr. Padre Miguel pediu-me para que fizesse a homilia deste dia. Entendam-na mais como uma partilha e espero que não estranhem a voz do pastor. Ele é que estão mais habituados à voz dele, não estranhem, é tudo palavra de Deus. Nós celebramos hoje uma festa muito importante, a festa de Todos os Santos. Daqui a pouco, antes da consagração, nós todos iremos cantar um dos cânticos mais importantes da missa. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E este é o ponto de partida da festa que nós hoje celebramos. Só Deus é santo. 3 vezes santo. Porque é Pai, porque é Filho e porque é Espírito Santo. E Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. E quer-nos felizes. Deus criou-nos para sermos felizes. Não nos criou para andarmos aqui a sofrer e andarmos aqui tristes e oprimidos. Não. Deus criou-nos para sermos verdadeiramente felizes. E nós vamos descobrindo que a verdadeira felicidade é viver com Deus e para Deus. E porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, de certa maneira nós participamos da santidade de Deus. Somos chamados a sermos santos. Só que aqui nós temos um problema. Achamos que os santos são os outros e que nós estamos condenados. Não. Os santos foram e são pessoas que, como digo, vivem com Deus e para Deus. Se quiséssemos resumir numa palavra de Jesus, são aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e amam ao próximo por amor de Deus. Isto é que significa ser santo. Mas nós fomos-nos habituando a uma ideia de que os santos são aqueles que nunca pecaram, foram os impecáveis. Mas não. Os santos também pecaram. Nós até temos um provérbio que diz que um santo peca 7 vezes ao dia. Os santos reconheciam-se pecadores. Eles sabiam que não eram perfeitos. E porquê é que nós, então, os veneramos? Porquê é que eles são santos? Porque não quiseram ficar no mal. Porque não quiseram ficar no pecado. Porque tentaram em cada dia serem mais de Deus. Então é isto que nós temos que começar a perceber. Quando nós olhamos para os santos que temos nas nossas igrejas, algumas igrejas até têm no teto algumas imagens de santos, eles são para nós referências. Não são os impecáveis, não são os 100%, mas foram aqueles que em cada dia quiseram ser melhores. E obviamente, nós nesta infinita numeração de santos, nós temos antes de mais Nossa Senhora, a toda santa, porque ela foi concebida sem pecado e porque nos deu o Salvador, que é Jesus Cristo. É o único que nos pode salvar. E depois temos todos aqueles, que também é uma coisa que nós dizemos muito na missa, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade. Os santos são amigos de Deus. E então temos todas estas pessoas que nós veneramos, os apóstolos, que foram os primeiros que Jesus chamou, os mártires, que foram aqueles que derramaram e que entregaram a sua vida por Jesus, os pastores, que foram aqueles que cuidaram do povo que lhes foi confiado, os religiosos e as religiosas que fizeram uma opção de vida de se entregar à igreja e de servir o próximo. Tantos homens e mulheres que entraram neste caminho de perfeição, não se resignando a viver no pecado ou a viver para a maldade. Por isso, quando nós celebramos hoje a festa de Todos os Santos, nós não celebramos só os 144.000 que o São João viu, senão já lá não cabíamos. Graças a Deus, no céu há mais de 144.000, senão nós já não tínhamos hipótese. São João vai buscar este número, que é um número muito forte, é o número 12. O número 12 na Bíblia
é um número muito perfeito, porque quem sabe um bocadinho de Bíblia, já certamente todos nós percebemos isto, as tribos de Israel eram 12, mostravam a totalidade do mundo. Os apóstolos eram 12. Quando Jesus envia os 12, vai cada 2 para um canto do mundo. Então este número 144.000, São João fez a conta. 12 vezes 1.000 dá 144.000. Para nos dizer, ninguém está fora. Todos podemos ser santos. E São João acrescenta, e depois vi uma multidão que não se conseguia contar. Significa que no céu cabemos todos, e é um caminho aberto, e que agora já só depende de nós. Deus abriu a porta, agora somos nós que temos que fazer um caminho, um esforço, ter uma vontade de nos irmos encaminhando pelas coisas de Deus até ao coração de Deus. Já temos tudo do nosso lado. A segunda leitura de hoje, que era a carta de São João, punha o ponto central do início da santidade, que é a fé. Todos nós que aqui estamos somos batizados. Foi o dia zero da nossa salvação. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos padrinhos trouxeram-nos à igreja para nos batizar. O que é que eles traziam? A fé. O que é que eles nos passaram? A fé. Então podemos imaginar até a fé como uma pequenina semente que foi lançada no nosso coração. Se nós não quisermos saber dela, se nós não a regarmos, se nós não cuidarmos dela, ela não vai crescer, não vai dar flor, não vai dar fruto. Mas se nós cuidarmos dela, tem todo o potencial para que um dia possa vir a dar fruto. A mesma coisa com a nossa vida. Trouxeram-nos à igreja, fizeram-nos batizar e deram-nos aquilo que de mais precioso tinham para a nossa salvação, que é a fé. De tal maneira que ainda hoje estamos aqui, graças a essa fé. E o que é que fez esse batismo? Fez de nós filhos de Deus. E este é o maior título que nós poderíamos ter. Há uns que gostam de ser chamados senhores doutores, há uns que gostam de ser chamados senhores padres, senhores bispos, de senhor arquiteto, de senhor engenheiro. São títulos que só servem para aqui. Só servem para aqui. E devemos tratá-los porque merecem o nosso respeito. Mas o maior título que nós podemos ter, e é igual para todos, é filho de Deus. Somos filhos de Deus. A maior dignidade que um ser humano pode ter é ser filho de Deus. E São João fazia-nos lembrar isso na segunda leitura. Admirável amor de Deus por nos considerar seus filhos. E nós somos, de facto. Por isso é que muitas vezes, ou quase sempre na igreja, os padres, quando celebram a Eucaristia, dizem: orai, irmãos. Dizem: orai, meus filhos. Orai, meus amigos. Orai, irmãos. Porque somos todos filhos de Deus. Não há filhos de Deus de primeira e de segunda. Não há uns que se possam achar mais do que os outros, porque no coração de Deus não há divisões. Estamos todos no mesmo nível, que significa estarmos todos em alto nível. E depois São João dizia-nos uma outra coisa. Nós ainda não sabemos quem é Deus, porque ainda não o vemos face a face. Há de chegar o dia de o vermos face a face. Mas agora ainda não o vemos face a face. São Paulo até dizia que nós agora vemos como num espelho. No tempo de São Paulo os espelhos não eram nada como a gente vê agora. A gente agora vê-se perfeitinho, mas os espelhos no tempo de São Paulo desformavam um bocado. E São João diz, só quando estivermos com Ele é que o veremos tal como Ele é. E então vamos nos reconhecer, porque somos imagem e semelhança de Deus. Vamos encontrar todos estes santos, e quem dera que nós nos associemos a eles,
porque é sinal de que levamos aqui uma vida com Deus e para Deus. E todos os anos nos é repetido neste dia o Evangelho das Bem-aventuranças. O Evangelho das Bem-aventuranças é um programa de vida para cada um de nós batizado. É o que nós devemos levar para a nossa vida. Às vezes parece um bocadinho confuso. Como é que Jesus chama felizes os pobres, os humildes, os que choram, os puros de coração, os que promovem a paz? Quando a gente vê que os da guerra é que parece que mandam neste mundo, quando a gente vê que os ricos é que andam aí a gastá-lo e têm para mostrar e para gastar, quando nós vemos que aqueles que são arrogantes é que acham que são os senhores do mundo, mas isso não conta para Deus, por uma razão muito simples, porque os pobres em espírito têm Deus como a sua riqueza, porque os humildes têm a Deus como sua glória, porque os que choram têm a Deus como sua consolação, porque os que têm fome e sede de justiça não desistem de lutar pela verdade, que é o próprio Deus, porque aqueles que não põem maldade nas coisas veem o próprio Deus, e porque aqueles que não se cansam de promover a paz são chamados filhos de Deus. Então, as bem-aventuranças não são para os outros, não são para elogiar os santos, são para nós. Cada um de nós pode fazer deste Evangelho um programa de vida. E aqui a fé é que nos faz ser diferentes. Porque, como disse há pouco, a fé é o grande dom que Deus tem para nos dar. Perguntemos, muitos estamos aqui porque daqui a bocadinho vamos ao cemitério, e temos ali os nossos entes queridos. Uns choramos porque partiram há pouco tempo, outros ainda sentem a saudade no seu coração. Mas estão aqui outras pessoas que têm alguém a quem cuidar. Temos aqui pessoas que têm alguma doença pela qual estão a passar, algum problema de trabalho. Quantas vezes nós não ouvimos essas pessoas dizer: se não fosse a fé, eu não tinha aguentado. E é a fé que fica. O dinheiro pode ir, mas a fé fica. A saúde pode ir, mas a fé fica. Não podemos querer tudo. E é isto que nós temos que nos mentalizar. O maior dom que nunca se corrompe, que estará sempre na nossa vida e que nos dará a santidade e a felicidade, é a fé. Para terminar, meus queridos irmãos e irmãs, esta é a nossa festa hoje, porque todos os que estamos aqui, que fomos batizados, já pertencemos a esta grande família. Como dizia há pouco, as portas do céu estão abertas, basta nós querermos entrar. O Papa Francisco, quase todos os anos neste dia, fala dos santos à beira da porta do lado. E nós, certamente que ao longo da nossa vida, já passamos por pessoas que nós podemos considerar santas e santos, porque passaram a vida a fazer o bem. Pessoas que nos educaram, pessoas que tiveram paciência connosco, pessoas que não desistiram de nós, pessoas que nos cuidaram, que nos ensinaram, que nos deram tanto. Pessoas que tinham as suas fragilidades, também às vezes se revoltavam, também às vezes faltava a paciência, mas como digo, pesou mais o bem que fizeram do que o pouco mal que possam ter causado. Mas nós, muitas vezes, só valorizamos o mal e não vemos nada de bom na vida dos outros. E isso não é cristão, e isso não é de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a santidade constrói-se em cada dia. Que cada um de nós amanhã, quando acordar, possa fazer esta oração a Jesus: Senhor, faz com que eu hoje seja melhor do que fui ontem. Temos um problema de trabalho com um colega ou com uma colega. Espírito Santo, ajuda-me a não me irritar com aquela pessoa. Estamos com faltas de paciência. Senhor, dá-me o dom da paciência para eu não me exaltar. Senhor,
faz com que eu não me revolte diante de alguma coisa que não me esteja a correr tão bem. E isto é o caminho da santidade, porque vivemos para Deus e com Deus. Que assim seja.